Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e, logicamente, trazendo mais um corte com muitas notícias e informações do Mengão para vocês. O Flamengo que entra aí na sua fase final de preparação para o confronto contra o time do Fluminense nesta quarta-feira. Inclusive, do treino da tarde desta terça-feira, sairá o time titular que vai enfrentar o Fluminense no Maracanã. Felipe Luiz, logicamente, poderá contar com alguns retornos de alguns jogadores. E é lógico, né? O Flamengo que está nessa disputa do Campeonato Brasileiro, de olho também no que vai acontecer no jogo Palmeiras e Vitória. Vamos aqui acompanhar o que, as equipes estão preparando para esse confronto e, logicamente, tentar aqui analisar essa reta final de Brasileirão, essa disputa acirrada de título entre Flamengo e Palmeiras. Aproveita, já se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sino e deixa o like. Agora simbora pro vídeo. Palmeiras disputando o título cabeça a cabeça, agora o Flamengo está na vantagem, 3 pontos, todo mundo, acabaram os asteriscos, né? Não, já voltou. Ah, voltou, é verdade. Voltou. O Atlético jogou o Atlético Bragantino. Jogou, já tem um jogo a mais agora, né? Porque vai jogar a final da Sul-Americana. A gente fez a conta da troca no domingo. Durou 20 horas. O Campeonato Brasileiro com nem um dia completo. Se você pegar entre o final dos jogos de sábado e o jogo de domingo, deu 20 horas. Mas pelo menos em termos de disputa de título, já não há mais asteriscos, né? Flamengo e Palmeiras têm o mesmo número de jogos. Vamos trazer detalhes do Flamengo, que já pensa no Fla-Flu. É clássico carioca no Brasileirão. Quem traz detalhes do Flamengo é a Ana Flávia Nunes. Fala, Ana. O Flamengo se reapresentou hoje aqui no Ninho do Urubu, depois da vitória no sábado sobre o Sport por 5-1 em jogo atrasado do Campeonato Brasileiro. Então a equipe treinou hoje cedo, já pensando no clássico de quarta-feira contra o Fluminense, também pelo Brasileirão. O técnico Felipe Luiz está trabalhando com a esperança de, para o clássico, contar com os jogadores que ficaram fora do último jogo. Um desses jogadores é o Jorginho, que está se recuperando de uma lesão na coxa direita. Ele já vinha trabalhando no campo com a fisioterapia, a preparação física, retoma agora os treinos com o resto do elenco e pode ser que ele seja relacionado para o clássico contra o Fluminense. O Léo Ortiz e o De La Cruz vão ser avaliados para saber se terão condições de jogo. O Léo Ortiz está tratando um estiramento no tornozelo direito, ainda não está treinando com o grupo, e o De La Cruz tem um problema no joelho, tem sido submetido aí a um cronograma de descanso entre treino e jogos. Além disso, o Flamengo vai tentar contar com os jogadores que estão fora por causa da data FIFA. As seleções do Uruguai, Colômbia e Equador vão fazer amistosos nos Estados Unidos amanhã, um dia antes do clássico. Então o Flamengo fretou um avião para ter o Varela, Vinha, Arrascaeta, Carrascal e Plata no Rio de Janeiro a tempo do jogo de quarta-feira, mas vai ser feita uma avaliação na última hora para ver a condição física de cada jogador. Porém, o Flamengo entende que é importante ter esses nomes no banco para o clássico. Essas, então, são as informações do Flamengo, que está se preparando para esse clássico importante. Flamengo na disputa, do Campeonato Brasileiro, de olho aí no título. É isso, amigos. Abraço para vocês. Valeu, Ana. Obrigado pelas informações. Olha, o Flamengo está com um olho no peixe e outro no gato, porque tem o Fla-Flu agora, na quarta-feira, e depois o jogo contra o Bragantino no Maracanã. E o Flamengo tem que cuidar um pouco dos cartões, porque tem 8 pendurados. O Flamengo tem 8 jogadores pendurados que podem eventualmente tomar um terceiro cartão amarelo e serem desfalques no jogo contra o Bragantino. São eles, olha só, anota aí, ô Mansur. Tá com o caderno em branco? Porque é muito nome, talvez não caiba aí, ó. Danilo, Léo Pereira, Everton Araújo, Pulgar, Alan, Saul, Jorginho e Luiz Araújo. Então é bastante gente pendurada aí. Mas assim, muita gente que precisa dar uma... Muita gente. Só que tem duas coisas da parte defensiva. Duas coisas dificílimas de administrar nesse momento. A reta final para Flamengo e Palmeiras virou uma sucessão de jogos em que é preciso ganhar. O que inclui a final da Libertadores. É difícil administrar cartão, porque você não tem como jogar os jogos diminuindo a intensidade. E a outra são jogadores como o Flamengo tem. Jorginho, caso do Jorginho. Caso do Léo Ortiz, que você está trazendo de volta de lesão. O quanto você solta no jogo do Campeonato Brasileiro e o quanto você mede o risco de não ter na final do dia 29. Claro. Então, é uma administração muito delicada nesse momento. Tudo muito difícil. O controle de carga agora vai ser muito difícil até o final da temporada, porque o Flamengo e o Palmeiras se colocaram em momentos de decisão o tempo inteiro. E amanhã é um jogo que é clássico, né? É clássico. E o Fluminense vem sendo, nos últimos anos, pedra no sapato do Flamengo e vice-versa. Então,
jogo importantíssimo que não dá nem para medir isso. Não toma cartão aqui não, que no final de semana eu preciso de você. Não, o Flamengo tem um elenco muito bom e a gente viu isso no final de semana. Apesar de não ter jogado tão bem assim 11 contra 11, fez um resultado que conseguiu assumir a liderança novamente e que agora precisa confirmar isso no meio de semana. No papel, assim, quando você olhava, porque já foram algumas vezes que Flamengo e Palmeiras alternaram a liderança. Apesar de que, se você pega todos os jogos disputados depois, transpõe ele para as rodadas em que eles deveriam ter sido jogados, o Flamengo tem um número de rodadas da liderança significativamente maior, mas já foram várias vezes que a liderança mudou de mão. Se você olhava há 10 dias atrás a reta final dos times, se havia 2 rodadas em que a probabilidade do Flamengo passar era bem clara, eram essas. Os confrontos do Palmeiras é que ele não conseguiu pontuar nesses confrontos, mas eram claramente mais complicados do que os do Flamengo. Amanhã, a quarta-feira, por exemplo, eu já acho que muda um pouco esse balanço de força. Um Fla-Flu é mais desafiador para o Flamengo, apesar do crescimento do Vitória, do que o Palmeiras recebendo o Vitória no Allianz. Eu acho que é uma rodada que pode, pelo menos, fazer o Palmeiras aproximar de novo. Pode, não estou dizendo que vai, mas o Flamengo tem um obstáculo maior. E olhando os dois, assim, eu tenho muita dificuldade de achar a caminhada de um até o... Vai ter rodada que para um é mais difícil, para o outro, mas eu acho que... Porque tudo vai depender de como os adversários vão chegar em cada momento. Qual é o Atlético que vai jogar com o Palmeiras? Para mim tem um time que pode decidir o campeonato, que é o Atlético Mineiro, mas ao mesmo tempo a gente não sabe qual é o Atlético que vai enfrentar o Palmeiras. Né? Não é fácil não. Sobre Fluminense, né? Há uma notícia saindo aí, para a gente não deixar de citar. A imprensa italiana ventilando a possibilidade do Milan repatriar Thiago Silva para 2026. Saiu isso hoje lá na imprensa italiana, de o Milan, de repente, trazer o Thiago para o final da temporada 25-26. O Fluminense quer a renovação do Thiago até o fim da temporada. Ele chegando na janela de inverno do futebol europeu. Isso, janeiro. Mas diz que o Fluminense vai respeitar a decisão do atleta. Vejam, aos 41 anos, você ser cogitado. Isso é uma homenagem quase, né? Homenagem. É um testemunho do grau de profissionalismo desse... E eu li sobre essa contratação. Um líder dentro do vestiário e o líder técnico. É o Thiago Silva. Esse é o Thiago Silva. Cara, que eu continuo defendendo na seleção brasileira, tá? Não, e tá longe de ser uma barbaridade. Continuo defendendo ele na seleção brasileira. Não tem absurdo nenhum. Não tem nenhum. Numa seleção, né? Numa lista com 26 vagas, que se você for querer levar 9 defensores, um quinto zagueiro, né? Sendo Militão, um jogador que faz lateral e zaga. Com o nível que ele tem mostrado, por que não? Né? É o tipo de jogador que você coloca ele num jogo de Copa do Mundo. Pode acontecer por alguma questão técnica, mas que vai sentir a ocasião, que não está à altura. É o jogador que está à altura, ainda hoje, de qualquer ocasião. Só para dar o crédito, né? O jornal República. Da República. O jornal República da Itália especulou sobre essa possibilidade nesta segunda-feira. Seguinte, vamos agora falar sobre o Palmeiras. Quem é que traz detalhes do Palmeiras para a gente aqui, Eugênio? Informações do Palmeiras, agora aqui no Troca de Passes com Matheus Ribeiro. Fala, Matheus. Alô, amigos do Troca de Passes, um abraço para vocês, para quem tá de olho no programa. O Palmeiras segue treinando aí, né, na preparação para o jogo contra o Vitória nessa quarta-feira, muito importante pelo Campeonato Brasileiro. E já sabe que vai contar com reforços tão importantes quanto esse jogo, né? Tô falando de Alan e de Andréas Pereira, os dois que estavam suspensos no final de semana, agora, já que cumpriram suspensão, estarão à disposição do técnico Abel Ferreira na quarta-feira. Agora, o Palmeiras também se mobiliza nos bastidores para contar aí com outros jogadores convocados nessa data FIFA, né? É o caso do Vitor Roque, que nesse momento integra aí, né, a delegação brasileira nos amistosos junto com o Carlo Ancelotti. Ele está na França nesse momento, no amistoso contra a Tunísia, e logo depois da partida retorna ao Brasil num avião particular da presidente Leila Pereira. Agora o Palmeiras também se mobiliza para recuperar a tempo jogadores estrangeiros. É o caso dos paraguaios Gustavo Gomes e Ramon Sosa, além também dos uruguaios, né, o Piquerez, o Emi Martínez e o Facundo Torres. Todos eles voltarão em voos fretados ao Brasil. Assim que chegarem aqui, vão passar por uma reavaliação médica no departamento de performance do Palmeiras para ver ali o quanto que se desgastaram, o quanto que eles teriam condições, né, de começar a partida, e caso não comecem como titular, ainda assim vão figurar no banco de reservas para dar opções, né, ao técnico Abel Ferreira, tá certo? Lembrando, Palmeiras retoma os treinos nessa terça-feira às 4 horas da tarde, e quarta-feira tem esse jogo pelo Brasileiro, pessoal. Grande abraço.
Valeu, Matheus. Obrigado pelas informações. Palmeiras, então, agora jogando contra o Vitória. Na teoria, em casa, né? O Palmeiras precisa vencer, não tem jeito. Agora é um momento em que não pode desperdiçar pontos pelo caminho. Mas é um Vitória que está babando aí para tentar sair da zona do rebaixamento. Imagino que vai impor dificuldades para esse Palmeiras, né? Não vai ser um jogo fácil contra o time do Jair Ventura. Pelo menos imagino assim, Felipe. Não vai ser um jogo fácil enfrentar o Vitória hoje. Os clubes que estão lá na parte de baixo. E o Palmeiras viveu isso contra o Santos. Não vai ser um jogo fácil, mas o Palmeiras, diante do seu torcedor, jogando no Allianz, precisa fazer os 3 pontos e precisa continuar nessa caça aí pelo título. Já teve na frente, já teve em segundo, já teve na frente de novo e agora está em segundo de novo. Então precisa voltar a pontuar e botar pressão no Flamengo, né? Que vai ter um clássico aí pela frente. Então é importantíssimo que o Palmeiras entenda isso, os jogadores com certeza, e o Abel tem mexido isso com os jogadores, mas é um Vitória que vem numa crescente muito boa e com certeza amanhã busca pontuar. O Vitória pontuando já atrapalha o Palmeiras. O lado bom para o torcedor do Palmeiras, né, Mussu? Pelo menos um time mais já recomposto, né? Porque tem as voltas dos suspensos, né? O Andreas Pereira e o Alan, né? Que eu acho que hoje dá para considerar o Alan um titular do time, né? O rendimento... Tá jogando muita bola, tava pedindo passagem. E os dois ficaram fora do jogo contra o Santos por suspensão. E a ver o que vai acontecer com os jogadores que estão com as seleções. Estão vindo das seleções. Né? Vitor Roque, Piquerez, Gustavo Gomes. As comissões técnicas amanhã vão estar observando os amistosos também, tentando ver quantos minutos foram, como foi a volta, se teve lesão, se alguém sentiu alguma coisa, quantos minutos cada um jogou. Isso vai ser muito decisivo. E sempre é bom dizer, né? Assim, isso é uma coisa tipicamente brasileira e, claro, não dá para tratar isso como parâmetro do atleta. O atleta está concentrado para um jogo de... Não foi ele que criou esse calendário, né? Não foi os jogadores de futebol não criaram esse calendário e os jogadores de futebol, já que o sistema está colocado assim, eles têm todo o direito de olhar esses amistosos como a chance de jogar uma Copa do Mundo, que é algo fundamental na carreira de qualquer um. Então, é normal que ele esteja focado nesse jogo, concentrado. Você exigir que ele, de um dia para o outro, mude a chave, faça uma viagem de 10 horas e esteja disposto a entrar em campo, assim, muitos o farão por fidelidade ao clube, por saber que é um momento importante da temporada. Mas não dá para tratar isso como obrigação e nem cobrar de quem, eventualmente, um dia se recusar a entrar porque achar que não está pronto para jogar um jogo de futebol. Seja jogador do Palmeiras, seja jogador do Flamengo. O que aconteceu com o Flaco Lopes 2 vezes. 2 vezes, se eu não me engano, foi contra o Sport e agora contra o Santos. Agora contra o Santos, o cara estava na Angola, dormiu no avião, chegou jogou em São Paulo para descer para Santos, quem também tem o... A gente só conta... a gente só conta... Transitinho chato e até chegar e aí... É isso que o Mansur falou. Se um dia o jogador de futebol falar não tem condições de entrar em campo, também não tem como ficar chateado com o jogador. O problema é que está tão habitual na rotina do futebol brasileiro, por causa dessas rodadas coladas na data FIFA, que o torcedor incorporou isso como uma obrigação do jogador, né? Como se fosse parte das atribuições dele. Claro. Voador. Os jogadores que vão jogar nos Estados Unidos amanhã, porque o Uruguai joga contra os Estados Unidos na Flórida, o Equador, por exemplo, do Plata, joga contra a Nova Zelândia em Nova Jersey. Esses jogadores vão voar durante a noite, vão passar a noite no avião para chegar ao Brasil, né? Então, é desgastante, se exige demais do atleta nesse aspecto. É isso. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos ao intervalo aqui no Troca de Passes. É o primeiro intervalo do Troca. Já já a gente volta para falar sobre Botafogo e Sport, por exemplo. Jogo dessa rodada do Campeonato Brasileiro. Então tá aí, meus amigos. O Flamengo, né, que está nessa preparação agora em fase final para o jogo contra o time do Fluminense, está nessa disputa acirrada contra o time do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro e também pela Libertadores da América. Então, assim, teremos mais uma rodada aí entre esses dois times disputando, né, ali, palmo a palmo a competição. Se o Flamengo vencer o Fluminense, o Palmeiras tropeçar, aí, meus amigos, realmente o Flamengo colocará uma das mãos na taça, né? Não vamos aqui, logicamente, falar que já ganhou, mas 6 pontos de vantagem, faltando 4 rodadas, realmente é algo para se comemorar muito, porque seriam 2 rodadas para o Palmeiras alcançar, né? E o Flamengo teria que perder praticamente quase que todos os jogos, tá?
Então, realmente, o Flamengo colocaria uma mão na taça. Mas, lógico, o Palmeiras tropeçar em casa é algo, né, um pouco difícil de acontecer, mas pode acontecer. O Palmeiras vem de 2 derrotas seguidas, coisa que não estava acontecendo. Então vamos acompanhar nessa rodada e ver o que vai acontecer. Olha aqui essa notícia, galera. Flamengo terá telões para a exibição da final da Libertadores do Maracanã. Então, os valores dos ingressos, né, variam entre R$100 e R$600. Tá aqui, né, os valores, né, e os horários, tá, de abertura ali para os sócios torcedores e também para o público geral. Então, depois, se você quiser dar uma olhada aqui no GE, e aí você vai ver ali, por exemplo, o Norte, lá, o Maracanã 1, Nação Maraca 1, né, R$25. Isso, lógico, para sócio torcedor ali, né, o mais top. E o público geral ali, ó, tá ali R$100 inteira, meia 50. E tá aí todos os preços, tá? Para esse evento que o Flamengo, né, vai estar realizando no Maracanã para a final do telões, né? E lógico, quem quiser aí comemorar, né, essa grande festa, lógico, não estou falando aqui do título, nem vamos ser loucos, né, de falar que já ganhou, ainda mais um jogo contra o time do Palmeiras, que a gente sabe que é uma grande equipe e é um dos principais adversários do Flamengo na temporada. Mas se você quiser, né, comemorar junto com outros rubro-negros esse jogo, né, essa grande final que vai acontecer, você pode estar indo para lá. E aí sim, se Deus quiser, né, se o Flamengo conquistar a Libertadores da América, aí a festa vai ser completa também no pós-jogo, tá? E aí vários rubro-negros ali comemorando. Achei um pouco os preços salgados, tá? Não sei se vocês também pensaram dessa forma. Achei que os preços ficaram um pouco puxados, né, ali, já que não é um dia de jogo normal, tá? Pô, quando você tem ali as equipes jogando, né, tem todo um deslocamento, todo, né, um investimento ali no jogo, até entendo. Agora, telões, né, ou seja, o time não vai estar ali, você poderia baratear um pouco aí, né, esses ingressos para conseguir fazer, né, com que o estádio, né, fique completamente lotado e dê possibilidade para todas as classes, né, curtir aí esse evento no Maracanã. Mas, né, o Flamengo em outras vezes sequer abriu, né, agora chegou a abrir uma vez, aí na outra não abriu, e agora vai ter a possibilidade novamente do torcedor estar no Maracanã para assistir essa partida entre Flamengo e Palmeiras, essa decisão do dia 29, tá? E aí, você vai estar lá, não vai estar lá? O que você acha? E o que você achou de abrir o Maracanã e realizar esse grande evento? Coloca aí nos comentários. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, link deles na descrição do vídeo, como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do Mengão para você. Afinal de contas, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!